1 Samuel, capítulo 11, versículos de 1 ao 11. Diz assim: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: façam um tratado conosco e nos sujeitaremos a vocês. Presta atenção. Naás é inimigo do povo de Jabes. O nome Naás significa serpente. É um inimigo, é um adversário. Uma serpente, mesmo que você não saiba se ela é venenosa ou não, você tem medo, sim ou não? Você fica esperto, porque a serpente nunca vem te acariciar. A serpente nunca vem te beijar. Você tem um cachorrinho em casa, um pet. Se ele é mansinho, ele vem na sua perna, passa a linguinha dele, né? E você faz carinho nele. Mas a serpente não é assim. A serpente, às vezes, na maioria das vezes, quando nós estamos próximos à serpente, a gente nem vê. Ela vem sutil. Eu lembro uma vez que eu era garoto, nós estávamos caçando, naquela época podia caçar, né, lá na Bahia, e a gente ia para o meio do mato, pegava o estilingue. Fez isso, Viana? Pegava o estilingue, a gente colocava como era o nome daquilo, Viana? Uma bolsa, né? A gente mesmo fazia, colocava uma bolsa e dava uma de caçador e pegava os passarinhos, ó, mirava e ó, pá, matava o passarinho. E quantas vezes a gente à tarde fazia o nosso lanche das 3, das 4 com passarinho. A gente matava 4, 5 passarinhos, a gente mesmo limpava, pegava uma frigideira, a mãe não estava em casa mesmo, e a gente torrava o passarinho com farinha. Ô glória! Hoje eu fui no aniversário, tinha uma farofa gostosa, rapaz. E eu vou até perguntar para os irmãos se sobrou farofa. Se sobrou, eu vou querer. Mas eu lembro que uma vez, eu e meus irmãos, a gente foi caçar, e eu lembro que eu senti algo quente no meu calcanhar, e quando eu olhei, era uma cobra que estava passando, acredita? Uma cobra. A gente não percebe, ela não faz barulho. Naás significa serpente. E os homens de Gileade, em vez deles falarem: gente, não tem acordo, ô Naás, não tem acordo, vocês são nossos adversários, vocês são nossos inimigos. E ele diz assim: olha, nós vamos fazer um tratado com vocês. Vamos continuar lendo? Olha aqui, ele diz assim: façam um tratado conosco e nos sujeitaremos a vocês. Contudo, Naás, o amonita, respondeu, olha aqui, olha o que o inimigo vai responder: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. Naás, ele quer nos humilhar, ele quer nos envergonhar. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero roubar de vocês a capacidade de vocês conquistarem vitória. Porque nós sabemos, todo mundo que já manuseou uma arma, que já mirou uma flecha, que já tentou acertar um alvo, você fecha o olho esquerdo e abre o direito, e você mira no seu alvo. Naás está dizendo: eu quero que vocês não tenham nenhuma capacidade, nenhuma possibilidade de acertar o alvo, de nos vencer, de nos derrotar. Eu quero transformar vocês em eternos derrotados, fracassados. É isso que ele está dizendo. Mas ele só diz isso porque os homens, eles fazem uma sugestão. Ele diz: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a vocês. Irmãos, não tem como se sujeitar ao nosso inimigo, não tem como negociar com o nosso adversário, não dá nem para a gente ficar dialogando com o nosso inimigo. Eu não sei como tem alguns crentes, não é criticando, mas eu jamais farei isso. Fica entrevistando o diabo, entrevistando o demônio. Qual o seu nome? Quem te mandou? O que você veio fazer? Não me interessa, é diabo, tem que sair. É diabo, não tem negócios. É inimigo, não tem conversa. Sai em nome de Jesus. Tem que ser assim, irmãos. Às vezes a gente fica negociando com o diabo na nossa casa. Ah, mas só um filme. Ah, mas mostrou só os seios. Ah, mas só um palavrão. Ah, mas só essa proposta.
Não faz sentido, todo mundo assiste, mas você não é todo mundo. A sua família não é todas as famílias. A sua família é especial e admirável. A sua família tem a marca da promessa. A sua família não é dessa terra, a sua família é dos céus. E não tem como negociar com o inimigo, porque o inimigo quer arrancar o nosso olho direito. O inimigo quer roubar a sua capacidade de lutar. O inimigo quer roubar a sua capacidade de guerrear. O inimigo quer enfraquecer você. O inimigo quer tirar de você a força de você orar, a determinação de orar. Por isso que muitos negociam com o inimigo. Eu estou sem tempo. Negocia o tempo com o inimigo. Você tem tempo para tudo, mas menos para orar. Você vai a todos os lugares e menos a sala de oração. Você lê tudo, vê tudo, menos a palavra de Deus. Você se concentra em todo lugar, menos na leitura da Bíblia. O inimigo quer negociar com você, e muitos estão negociando. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse: muitos são chamados e poucos escolhidos. Não é porque Deus quer escolher poucos, não. Ele amou o mundo de tal maneira, Ele quer salvar todos. O desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Mas são poucos que vigiam, são poucos que perseveram, são poucos que não negociam com o inimigo. Então, os caras fazem essa proposta: nós queremos arrancar o olho direito de vocês e queremos humilhar todo Israel. Ele não está aqui falando com todo Israel, ele está falando com os cabeças. Mas ele está dizendo: se eu negociar com vocês, se vocês me derem direito, não é só vocês que vão ficar cegos, é toda a nação será humilhada. Ei, pai, preste atenção. A questão não é só você, não é seu posicionamento, não é sua decisão, não é a sua vida, é toda a sua família, meu querido. É a sua família que está em jogo. O diabo quer a sua família. O diabo quer a sua família. O diabo quer a sua família. Ele quer roubar você. Mas a minha esposa está indo, os meus filhos estão indo. Não é questão dos seus filhos, não é questão da sua esposa, é você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está entendendo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se posicione, que Deus vai honrar a sua família. A Bíblia diz que para cada dia de vergonha, dupla honra. Para cada dia de vergonha, dupla honra. E a glória da segunda casa será sempre maior do que a da primeira. Mas você tem que se posicionar, você tem que agir. Você não pode dar ouvido ao seu inimigo. As autoridades de Jabe lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Que papo é esse, gente? Não dê possibilidade para o fracasso. Não é que se ninguém vier nos socorrer, nós vamos nos render. Nós vamos lutar e Deus nos dará a vitória. Se der eu vou, se der não. Em nome de Jesus, é vontade de Deus, eu vou. É para a glória de Deus, eu vou. Você vai sair dessa sim, não é talvez não. Você vai sair dessa, você vai vencer. Você vai terminar esse ano melhor do que começou. E você vai começar 2025 de uma maneira extraordinária para a glória de Deus. Não é se não vai, em nome de Jesus, irmãos. Às vezes é mais fácil a gente acreditar no negativo. Nós estamos condicionados ao negativo. A gente está tão condicionado que a gente não busca possibilidades. Se alguém não vier nos socorrer, nós vamos nos render. Não existe isso, cara. Você é de Cristo. Vai sim, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação. Não dormitará o guarda de Israel, ainda que 1000 caia de um lado, 10.000 caia do outro, eu não serei atingido. Aleluia. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se ninguém vier me ajudar, o meu Deus está comigo, e eu e o meu Deus somos maioria. Nós venceremos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ei, negão, não vamos render não. Vamos render não. Não tem essa chance não, queridão. Sai fora. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz, é claro. Você sabia que tem muitas mulheres chorando?
Tem muitos filhos chorando, tem muitos maridos chorando, tem muitos pais chorando, porque a pessoa comete o pecado, a pessoa não busca Deus, negocia com o inimigo. E tem até uma frase do diabo que diz assim: a vida é minha, o problema é meu. Não, não é assim não, meu filho. Você não chegou nesse mundo sozinho não. Você não caiu dos céus não, você não brotou do chão não. Teve gente que te gerou, teve gente que te ajudou, tem gente te ajudando. Você pode não reconhecer, mas tem gente te ajudando hoje. Não é assim não, a vida é minha, o problema é meu. Não é assim, eu vou abandonar o barco, o problema é meu, deixa para lá, deixa eu... Não, não é assim não, querido. Tem muita gente dependendo da gente. Tem muita gente que se inspira em nós. Tem muita gente de olho em nós. Você diz: pastor, mas ninguém me conhece. Você pensa que não te conhece. Seus vizinhos estão de olho em você. Eu contei uma experiência que eu tive muito ruim na minha adolescência. Eu trabalhava de office boy numa empresa lá em São Paulo. E eu achava que era um escritório. Ninguém sabia que eu era crente. Eu sempre fui cristão. Eu não sei o que é o gosto de uma cerveja, de um uísque, de nenhuma bebida forte. Eu não sei, graças a Deus. Nunca experimentei. Mas aquela coisa de adolescente, eu imaginei, estava final de ano, essa época do ano. Aquele último dia de trabalho, para depois entrar nas férias coletivas. Então, o patrão mandou descer cerveja, uísque, bebida, salgadinho, um monte de coisa para todos os funcionários. E tinha eu e mais 4 office boys. Na minha mente, ninguém sabia que eu era crente. E eu vi lá o pessoal bebendo, dançando e tal. E eu vi aquele uísque, um negócio aparentemente assim bonito, né? E tinha um copo com gelo. Eu pensei por um instante: eu vou ver o sabor desse negócio. Eu vou tentar experimentar esse negócio. Irmãos, diante de Deus, porque crente nesses ambientes é um peixe fora d'água. Você não sabe nem se comportar. Então você fica todo desconcertado, é assim ou não é? Eu sou assim. Aí olhava para um, olhava para outro, umas músicas que não tinha nada a ver comigo. Aí eu tive esse pensamento, peguei a garrafa de uísque, virei no copo, diante de Deus. Quando eu fui fazer isso aqui, levantar, uma menina surgiu de não sei de onde, a Kelly, disse: Isaac, você não é crente? Eu soltei o negócio. Não vou falar que eu fiquei vermelho, senão eu mentiria, né? Porque preto não fica vermelho. Mas eu não sabia onde colocar a minha cara. Eu disse: não, Kelly, aquela coisa que dá uma enroladinha. Graças a Deus, pela infinita misericórdia de Deus, a Kelly hoje ela é crente, serve a Deus, ela e toda a família dela. Pelo menos a última vez que eu a encontrei, né, já faz muitos anos, ela estava servindo a Deus. Mas não tem como negociar não, querido. Não tem essa não. Experimentar, deixa eu ver o sabor, deixa eu ver como funciona. Todos vão padecer com a sua decisão, com a negociação que você fizer com o inimigo. Então a Bíblia diz que Saul, quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Ele ficou o quê? Saul ficou o quê? Quero ouvir vocês, ficou o quê? E quem se apossou dele? Quem se apossou dele? O Espírito de Deus. Quem diz que homem de Deus não fica furioso? Quem disse que homem de Deus só fala manso? Não, meu filho. Não. Tem hora que o Espírito de Deus deixa a gente o quê? Furioso. Com o inimigo a gente tem que ser o quê? Furioso. Ele ficou furioso. Olha o que Saul fez. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços. Pegou lá a faca, pegou 2 bois e O pessoal achou que ele estava endemoniado, não. Ele estava cheio do Espírito Santo. E cortou tudo em pedaços. E olha o que ele fez. Ele enviou os pedaços a todo Israel proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Que muitas vezes a gente negocia com o diabo assim, ó:
Eu não sou o pastor da igreja. Problema do pastor Isaac e da equipe dele. Não fui eu que aluguei aquele prédio. Não fui eu que mandei pintar a igreja. Se essa igreja fechar, você pode padecer. Se essa igreja fechar, muitos vão deixar de ser alcançados pelo evangelho. Nós estamos na linha de frente, mas isso aqui não é nosso, não é meu, é nosso. Entendeu? Pertence a Deus. Quem é filho de Deus aí? Então isso pertence a você, é herança sua. Muitas vezes diz, mas a família não é minha, é o meu vizinho, é o filho dele que está nas drogas, é ela que está apanhando do marido, não sou eu, é o meu cunhado, não é a minha esposa. O problema é deles. Não, o problema é nosso. Porque preste atenção, se você deixar o inimigo, sabe por que existem muitas biqueiras? Sabe por que muitas vezes escondem droga lá na porta da sua casa? O traficante fica na porta da sua casa. Sabe por que você tem medo? Porque nós fomos falando, o problema não é meu. E eles foram avançando. A gente achava que era só na televisão, era só no jornal que a gente via esse problema. E agora estão na porta da nossa casa. Porque nós fomos achando que o problema não era nosso, era outra família, era o outro que foi preso, foi o outro que se envolveu no crime. E não a nós, até chegar e alcançar muitas vezes, infelizmente, a nossa família. Então Saul manda um recado. Ele diz, olha, vocês acham que se os caras vencerem, o problema é só meu e do profeta? Não. Vai acontecer isso com o boi de todos vocês. Eles vão invadir a nossa nação. Eles vão nos envergonhar. Eles vão nos humilhar. É melhor que todos vocês venham guerrear com a gente. É melhor que toda essa igreja se mova para evangelizar essa cidade. É melhor, aleluia. É melhor que toda a igreja se envolva em fazer discípulos para Jesus. É melhor que toda a igreja se envolva em oração. É melhor que todos os homens venham orar, venham buscar a Deus, venham apresentar a sua família no altar, venham consagrar o primeiro dia da semana ao Senhor. É melhor, querido. O problema não é só nosso, não. O problema é da nação. O problema é do Brasil e das nações. Por isso que Jesus disse, pede-me e eu darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Porque o problema não é só do Brasil, não, é das nações, querido. Já viu pessoas que não têm muito conhecimento no mercado financeiro e diz assim, qual o problema se o dólar aumentar? Eu não tenho dólar? Quem já viu isso? Talvez você até tenha pensado assim, problema? Que se você não compra dólar, mas você compra gasolina, você compra arroz, você compra feijão. O problema é que você compra roupa, o seu tecido é comprado em dólar, você paga em real, mas é comprado em dólar. O seu sapato é comprado em dólar. O problema é que se o dólar aumentar, a indústria de sapato, de calçados, em vez de vender para você, vai exportar. E para vender para você, vai aumentar ainda mais o valor. Porque para eles é melhor mandar para fora, se o dólar estiver alto, do que vender no mercado interno. Você acha que o problema é só dos empresários, é do seu patrão, né? Não, o problema é nosso. Eu não compro matéria-prima em dólar, é o patrão que compra, é a indústria que compra. Ele que importou a máquina. Não é assim não, querido. Sabe o que vai acontecer? Saul está dizendo, todos os bois de vocês, todas as famílias de vocês serão destruídas, serão subjugados. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânime. Quando Saul reuniu em Bezeque, havia 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes, diga aos homens de Jabes, de Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Aleluia. Toca aí no seu irmão e diz, haverá libertação para você. Haverá cura, haverá milagre, haverá libertação para você. Irmãos, é só se posicionar, queridos. É só o quê? Meu irmão, a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, querido. Se posicione. Pare de ficar se escondendo, pare de ficar dando desculpa, se posicione. Maior é aquele que está com nós. A Bíblia diz que Satanás está debaixo dos nossos pés e a sua cabeça está esmagada debaixo dos nossos pés. Se posicione em nome de Jesus. Amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram, é lógico. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas, amanhã
nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. Quando o povo recebeu uma ordem negativa, quando as pessoas receberam um posicionamento negativo dos homens de Gileade, a Bíblia diz que eles choraram. Por isso que Saul chega lá e pergunta: o que está acontecendo? Mas quando o homem se posiciona, a Bíblia diz que o povo se alegra. Talvez a sua casa, o ambiente da sua casa só não está mais alegre porque você ainda não se posicionou. Talvez a situação lá da empresa que você trabalha só não mudou ainda porque você não se posicionou. Deus quer fazer, mas você precisa se posicionar. Eu achei tão lindo. Um homem desses que tem vindo na reunião, é novo convertido, e ele me procurou outro dia e disse: pastor, eu trabalho numa empresa e eu vou para uma reunião com todo o grupo lá em São Paulo. E assim, depois que eu me converti, é a primeira vez que eu vou para essa reunião. Eu falei: daí? Ele disse: não, porque quando tinha essas reuniões, antes de eu me converter, tinha algumas brincadeiras indecentes, e eu acabava dando risada, e o meu sorriso, sabe, né? Eu estava concordando, estava sendo conivente. E diante das ministrações que o senhor está fazendo aqui e tal, eu percebo que eu preciso me posicionar diferente a partir de agora. Então o que o senhor me orienta? De que maneira eu devo me posicionar nessa reunião? Porque eu sair da sala, vai passar como ignorante. O que eu devo fazer? Aí eu orientei ele. Hoje ele me mandou uma mensagem. Ele disse: pastor, muito obrigado. Aconteceu a reunião e foi sensacional. Eles permaneceram com a mesma brincadeira, mas eu me posicionei. Sabe, no final, eu fui elogiado por toda a equipe. Eu fui destaque da reunião. Aleluia. Glória a Deus. No dia seguinte, Saul saiu, dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de modo que não ficaram 2 juntos. Irmão, isso aqui é um alerta para nós. E a primeira coisa que eu gostaria que você anotasse é: qual tem sido a sua atitude com Satanás? É uma pergunta. Qual tem sido a sua atitude com Satanás? No versículo 1 de 1 Samuel 11, o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: façam um tratado conosco e nos sujeitaremos a vocês. Será que nós não estamos fazendo tratados com o diabo? Será que o diabo não está cirandando lá dentro de casa? Será que a gente não está fazendo tratado com o diabo lá dentro do nosso quarto, na frente do computador, através dos nossos smartphones? Será que nós não estamos fazendo tratados com o diabo? Porque o diabo, ele muda as estratégias, mas ele continua sendo o mesmo. Aqui ele mandou homens, hoje ele manda sinal de internet. Ele manda uma notificação pela internet. Antigamente você tinha que comprar uma revista, hoje está na palma das suas mãos. Você não precisa ir numa banca de jornal. E aí? Antigamente você tinha que ir na casa lotérica fazer uma fezinha, ou encontrar um cara do jogo de bicho na porta de um boteco. Hoje, o tigrinho está na palma da sua mão. As bets estão na palma da sua mão. Ninguém precisa saber, só você e o capeta. E Deus está de olho em você. É forte ou não é? Posso continuar? Qual tem sido sua atitude com Satanás? Vai negociar? Vai fazer tratado? 1 Samuel 11, 2 diz: contudo, Naás o amonita respondeu: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que arranque os olhos direitos de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. Sabe por que ele faz essa proposta? Porque os caras deram o primeiro passo de fazer o tratado. Deram o primeiro passo. Sabe por que o fofoqueiro te procura para fofocar?
Porque você dá o primeiro passo de ouvir. Se na hora que ele começar a falar, você cortar o mal pela raiz, ele para ali, nunca mais ele te procura. Ele não te procura. Então preste atenção, Satanás ele sabe, a Bíblia diz assim, olha, preste atenção, a Bíblia diz assim: achegai-vos a Deus e ele chegará a vós. O diabo também é a mesma coisa, só que ele é um pouco mais não, ele é invasivo, Deus não é invasivo. Se você der um passo, Deus vai dar um. Se você der um passo, Satanás dá 10 na sua direção. E às vezes você não dá nem um passo, é só ele que dá na sua direção. Se você não reagir, ele vai avançar na sua vida. Consegue entender? Então preste atenção, os caras só fazem essa proposta porque os caras dão liberdade. O inimigo só faz essa proposta de arrancar o olho porque os caras chamam para fazer um tratado. Se eles falassem não tem tratado nenhum, não tem negociação nenhuma, eles não ouviriam proposta nenhuma. Se quem está me entendendo diz amém. Mateus 16, 23 diz assim: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim. Jesus não pensou nem 2 vezes. Pedro era discípulo dele. Jesus amava a todos e ama até hoje. Um dia Jesus reúne a sua equipe e diz assim: galera, é o seguinte, você sabe que todos os discípulos de Jesus eram bem jovens, muito jovens. Então eu imagino que Jesus fazia um papo reto com os caras. Então Jesus diz: galera, é o seguinte, está chegando o dia D. Qual, Senhor? Que a gente vai entrar em Jerusalém, serei entregue aos soldados romanos e vou morrer morte de cruz. Mas calma, ao 3º dia eu vou ressuscitar e eu vou de encontro a vocês. Beleza? Beleza. O Pedrão chama Jesus de canto e diz assim: Senhor, não faz sentido. Se eu fosse para a cruz, tudo bem. Se um de nós aqui fosse para a cruz, tudo bem, mas o Senhor não. O Senhor só fez o bem a todo mundo. Faz o seguinte, mestre, eu morro no seu lugar, mas o Senhor não. Só que Jesus, ele veio com a missão de morrer morte de cruz para nos libertar das garras de Satanás. Se ele não morresse morte de cruz, nós não estaríamos aqui. Nós não seríamos curados das nossas enfermidades. Nós não seríamos curados na nossa alma. E nós não teríamos a esperança de um dia morar com Jesus na glória. Então, Jesus vira, dá a entender que Pedro está mais ou menos atrás ou do lado. E Jesus vira e diz: para trás de mim, Satanás. Jesus chamou Pedro de Satanás? Não, a atitude dele estava sendo do inimigo. Jesus estava repreendendo aquele pensamento maligno, aquela atitude maligna. É tanto que depois, quando ele ressuscita, ele vai ao encontro de Pedro. Ele diz: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Olha aqui, pensar só nas coisas terrenas pode ser um tropeço para a sua vida espiritual. Pensar só nas coisas terrenas pode ser um tropeço para impedir a sua vitória. Segunda coisa, tem a mesma atitude de Cristo. 1 Samuel, capítulo 11, 3 ao 6. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham lhe dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Preste atenção, meus irmãos. Qual foi a atitude do Espírito de Deus? É espírito, se apossar de alguém, daquele que deu vazão para ele, daquele que deu lugar para ele, daquele que ficou indignado, daquele que perguntou: por que esse povo está chorando, o que está acontecendo? O Espírito de Deus entrou naquela autoridade e ele ficou furioso, e ele agiu e a nação acordou. Atitude, temos que ter atitude como de Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 ao 23, diz assim: minha oração não é apenas por eles, Jesus orando, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti.
que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes, como igualmente amastes. Mas eu vou voltar um pouquinho aqui. Olha a oração do Senhor Jesus: rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Sabe o que Jesus está dizendo? Pai, as amigas da pastora Laura vão crer em mim através da mensagem que ela vai pregar. Os amigos do Fabinho, os amigos do Jean vão crer em mim através das mensagens que eles pregarem. Jesus está dizendo que os nossos amigos, eles vão ser salvos, eles vão crer. Você não entendeu? Jesus está dizendo que os nossos amigos vão crer, eles vão ser salvos sim. Mas vem o inimigo Naás e diz: eles não querem nada com nada, eles só querem balada, eles só querem droga, eles só querem bebida, eles só querem prostituição. E a gente acredita nessa mentira e fica de braços cruzados. Ah, pastor, eu não vou convidar porque ele não vai vir. Quem disse? Porque Jesus já disse que eles vão crer. Quem disse isso? Você está crendo, está fazendo tratado com o inimigo? Ah, pastor, ele vai vir pela dor. Deixa apertar lá o calo, aí ele vem. Quem disse isso? Jesus está fazendo. Você está fazendo um tratado com o inimigo. Jesus disse que eles vão crer sim. Precisamos ter a mesma mente de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 4 ao 6 diz: cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Sejam a atitude de vocês a mesma de que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que a deveria apegar-se. Jesus está dizendo que a gente deve se importar com os nossos amigos sim, que a gente deve ajudar os outros sim, que a gente tem que estender as mãos ao outro sim, que a gente tem que pregar o evangelho sim. Ah, o problema não é meu, o problema é nosso. O problema é nosso. Terceiro, seja furioso com Satanás. Seja o quê? Furioso com Satanás. 1 Samuel 11, versículo 7 a 8. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel proclamando. Irmãos, tem hora que a gente tem que ser dramático. Tem horas que a gente tem que pegar pesado sim. Tem horas que a gente tem que mostrar a realidade, fazer um desenho no papel. Minha esposa outro dia disse: eu fiquei do lado de uma irmã na igreja, e conforme você está pregando, ela vai fazendo os desenhos. Tem hora que tem que desenhar mesmo. Entendeu? O capeta faz assim, ó, é o chifrudo que vai te procurar. Desenha o inferno lá, coloca os capetinhas lá no inferno, entendeu? E diz assim: ó, você não quer o céu não? Ó, é isso aqui que vai acontecer para quem não aceitar Jesus. É lógico que você vai ter que ter sensibilidade. Não é toda hora, não é com todo mundo, mas tem hora, há momentos que você tem que fazer. Isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Quem você está seguindo? Eu já vi muita gente dentro da igreja se arrebentar por seguir coleguinha, seguir servos. Você tem que seguir o seu Senhor. Você tem que seguir a voz da sua liderança. Você tem que seguir aquele que está acima, que Deus colocou acima de você para te liderar, para te dar cobertura espiritual. Eu já vi muita gente se arrebentar e continuou se arrebentando, porque em vez de seguir o profeta, em vez de seguir o homem de Deus, está seguindo aquele que ele é simpatizante. Só porque come churrasco, só porque dá sorvete, só porque vai na casa toda hora. É lógico que o líder não vai ter o tempo que o seu coleguinha, o seu irmão tem para você. O líder tem muito mais pessoas para atender, tem muito mais atividade. O seu irmão que está sentado aí do seu lado vai ter muito mais tempo que um líder. O seu colega de setor lá da empresa vai ter muito mais tempo do que o seu diretor e o que o seu patrão para tomar café com você. Mas você não pode esquecer que eles são os seus líderes sobre você. Saul diz assim: olha, é isso que vai acontecer. Quem não seguir o profeta e quem não me seguir, o boi de todos serão cortados. 4 e último,
Tem atitude de vencedor. Atitude do quê? Vencedor. Às vezes nossos papos são muito de derrota, de fracasso. É que eu não consigo, é que eu não dou conta, é que não dá jeito, é que a minha família sempre foi assim, o meu pai, meu marido não presta, não sei o quê, só desgraça, só BO, só problema. Atitude de vencedor, gente. Não perca tempo falando de coisas negativas. O negativo te deprime, te oprime, te leva para depressão. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo lá em São Paulo ainda, na casa da minha mãe, e eu morava em Poá. Minha mãe morava na zona leste de São Paulo. E eu fazia aquele trajeto da casa da minha mãe à minha casa todo santo dia. Eu saía da Paulista, que eu trabalhava, passava na zona leste, tomava um cafezinho com a mãe. Aí depois eu ia para casa. Parei da minha mãe e comecei a assistir esses programas sanguinários. Sabe que final da tarde passa helicóptero filmando, e o cara sangrando, e acidente, a polícia correndo. Eu fiquei ali uns 20 minutos assistindo aquele negócio. Quando eu fui pegar o carro para ir para casa, eu fiquei com medo de sair. Acredita um negócio desse? Eu fui para casa com medo. Um trajeto que eu fazia há anos. Porque o negativo faz isso. Entendeu? Então nós temos que pensar no melhor. Nós temos que pensar nas promessas de Deus. Você não vai ver nenhum versículo na Bíblia Sagrada dizendo: você é fracassado, você não vai dar conta, você não vai conseguir, essa doença vai te matar, essa crise financeira vai te acabar. Nenhum versículo é o contrário. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Deus vai mandar o maná dos céus, aleluia. Ele vai ser a tua provisão, o teu socorro vem do alto. É palavras de promessa, meu irmão. Cria nas promessas do Senhor para a sua vida. 1 Samuel 11:11. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada. Na alta? Aqui que está o segredo, querido. Tem coisas que a gente vai conseguir na alta madrugada. É na oração. Pastor, por que de madrugada? Outro dia alguém me perguntou: pastor, por que tem que orar de madrugada? Porque Jesus disse lá na Bíblia: aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Uma vez eu tinha que decidir por 2 empregos. Eu tinha 2 propostas. E uma proposta era que todo mundo queria. Era ser relações públicas de uma grande gravadora do Rio de Janeiro. Inclusive ela tinha programa na televisão, na Record na época e tal. E assim, quando me fizeram a proposta, eu ia trabalhar ao lado de um cara que eu admirava pra caramba. Na verdade, ele que me ensinou a trabalhar numa gravadora, Maurício. E aí, eu disse: caramba, trabalhar com Maurício, gravadora tal, viajando, meio dos artistas, hotel, eventos, coquetéis. Caramba, vai ser assim algo fantástico. A outra proposta era viajar de evento a evento. Não era tão glamuroso assim. E eu sintonizei uma rádio de um pastor que eu admiro muito em São Paulo. Eu admirava muito. E ele estava pregando. E ele deu um exemplo da vida dele. E ele disse assim: meus amigos, para tudo na vida haverá 2 opções. Haverá 2 alternativas. Haverá 2 caminhos. Se eu, pela minha experiência de vida, ele já era de idade naquela época, pela minha experiência de vida, se eu posso dar um conselho a você, eu sugiro o seguinte: opte sempre pelo caminho menos concorrido, onde o fluxo de pessoas é menor, onde a concorrência é menor, onde poucos querem trilhar. Na hora que eu estava indo decidir, inclusive, uma dessas propostas, quando eu vi isso, eu disse: beleza, eu vou pelo caminho que poucos querem. Eu vou pegar a estrada, eu vou viajar, eu vou pegar avião, vou ficar fora de casa. Não vai ter glamour, mas eu vou virar o jogo da minha vida. Pois é, eu optei pela segunda proposta, menos glamurosa. Deus me abençoou tanto.
nós conseguimos ganhar tanto dinheiro com aquele produto, com aquele evento. Eu me tornei conhecido no Brasil entre os pastores através daquele produto. Deus abriu tantas portas na minha vida através daquele produto. E através daquele produto eu cheguei aqui, acredita? Através daquele produto. E Deus usou aquele produto, aquele meio para me trazer até aqui. Às vezes a gente está querendo pegar o caminho que tem muita gente. Pode ver, sexta-feira agora tem vigília. São poucos que vêm. Mas os poucos que vêm têm experiências profundas com Deus. A maioria prefere o culto de celebração. Nada de errado. O errado é não preferir a vigília de oração. Está entendendo? A maioria quer o show, quer o nome famoso. Poucos querem ler a Bíblia, ter experiência com Deus. A maioria quer pedir oração, poucos querem orar. Você está entendendo? A maioria quer salários maravilhosos, poucos querem pagar o preço. Você está entendendo? Então preste atenção, opte sempre pelo caminho menos concorrido. Tenha atitude de vencedor. Na madrugada, e os mataram até a hora mais quente do dia. Ou seja, o cara trabalhou da hora da mais alta madrugada até meio-dia, a hora mais quente do dia, mas matou todos. Deus deu vitória a eles. E para nós encerrarmos, 2 Reis capítulo 13, versículos 14 ao 19. Isso aqui é muito forte, e a gente vai orar. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Profeta Eliseu, homem de Deus, estava doente, hospitalizado. A Bíblia diz que ele ia morrer daquela doença. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. O rei de Israel, Jeoás, vai visitar o profeta, o homem de Deus que está doente, e vai morrer. É lógico que o rei de Israel não sabe que ele vai morrer, está indo visitar. Foi visitá-lo, e curvado sobre ele chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Talvez ele vê o estado de Eliseu, debilitado, fraquinho, falando baixo, voz fraca. Ele se desespera. Mas Eliseu mesmo, o profeta, o homem de Deus, mesmo doente, ele é usado por Deus. E Eliseu disse, bem fraquinho: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou, olha a declaração do profeta, do homem de Deus: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Essa Síria que a gente vê na televisão, essa Síria que continua subjugando o seu povo, as crianças morrendo de fome, o povo querendo sair de lá, sofrendo. Essa Síria que vive em pé de guerra, parece que eternamente. Era para essa Síria sumir do mapa. Era para Israel vencer essa Síria lá há mais de 4.000 anos atrás. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado. Outro homem de Deus irado. Primeiro lá foi Saul, agora Eliseu. O homem de Deus ficou o quê? Irado, e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você derrotará somente 3 vezes. Irmãos, o que tem de gente parando no meio do caminho? Aqui foi uma flecha que ele tinha que lançar. Mas hoje, muitas vezes, é a nossa atitude, é a nossa determinação, é o nosso foco, é o nosso posicionamento
é a nossa quantidade de oração, é a nossa quantidade de jejum. Tem gente que ficou isso aqui da vitória, um pedacinho da vitória. Era mais um golpe, venceria, mataria o inimigo, destruiria o inimigo. Satanás, bateria em retirada. Mas foi até o meio do caminho, fez só metade. Sabe o que eu aprendi na vida? Nem sempre o mais importante é como se começa, mas é como se termina. Era para a Síria não existir mais, sumir do mapa. Mas porque um cara ficou com preguiça de atirar a quarta flecha, a quinta flecha, a sexta flecha. Achou que era demais. Eu já estou indo na célula, eu não preciso ir quinta-feira no culto. Eu já estou indo quinta-feira, eu não preciso ir na vigília. Eu já estou indo na vigília, eu não preciso ir na sala de oração. A minha família já está toda salva, eu não preciso vir na reunião de oração dos homens. Vai negociando com o inimigo, ele esquece que Deus tem muito mais para ele, que não é só aquilo, que ele tem que continuar avançando. Preguiçoso, quer viver na média. Mas o homem de Deus diz: você poderia derrotar, meu amigo, você perdeu a oportunidade da sua vida. Se coloque de pé, por gentileza. E eu quero terminar falando de um homem fantástico na Bíblia Sagrada. Um homem que deixa um exemplo tremendo para nós homens principalmente. Só para ficar em pé, evite andar, exceto o pessoal que vai trabalhar agora, exceto os voluntários. O nome desse homem chama-se Jairo. Jairo, preste atenção. Jairo é um chefe da sinagoga. Eu uso a expressão que Jairo é o cara da prateleira de cima. Cara respeitado, classe social alta, bem quisto na sociedade da época. Um homem que se vestia bem, falava bem, muito bem relacionado com todo mundo. Esse cara era casado, tinha uma filha. A filha completou 12 anos, ficou doente. Eu creio que Jairo leva essa menina nos melhores médicos da época. Só que ela não melhora. Chega um dia, preste atenção. Talvez Jairo tomando café com a esposa, batendo papo, falando da saúde da filha. E Jairo diz: bem, eu só vejo uma saída agora. A gente já foi em todos os especialistas, ninguém deu conta da menina. Eu só vejo uma saída. E a saída, já, amor, é ir atrás desse tal de Jesus. Outra religião, a gente não dá muito crédito para ele, falam mal dele pra caramba, mas eu só ouço falar de testemunhos desse cara. Parece que todas as pessoas que ele ora são curadas. Eu vou atrás desse Jesus. Eu imagino a esposa de Jairo, uma mulher mais cautelosa. Jairo, mas e a sua posição? Vão questionar você. Você é o líder da sinagoga. Cara, e seus amigos ricos? Eles vão fazer você de chacota. Foi atrás de Jesus. Pensa bem, Jairo, amor, não tem outra saída. É a última cartada que eu vou dar. A gente já gastou nossa grana, já fez tantos exames, a menina está exausta, tanto exame de sangue, tanta picada, está debilitada, não tem outra saída. Eu vou atrás dele. Jairo, onde você sabe onde ele está? Não sei, eu vou procurar. E Jairo anda, e ele encontra Jesus. Jairo diz para Jesus: Senhor, eu tenho uma filha de 12 anos e ela está à beira da morte. Olha a pergunta de Jairo: o senhor não pode ir lá em casa curar minha filha? Qual foi a resposta de Jesus? Eu vou. Sempre que você convidar Jesus, Ele nunca vai negar uma visita, um milagre na sua vida. Jesus disse: eu vou. Jesus está indo, seguindo Jairo, conversando e tal, multidão. De repente alguém toca nas vestes de Jesus e ele
percebe que alguém tocou diferente. Que alguém não foi à igreja só para bater cartão. Alguém foi para adorá-lo em espírito e em verdade. Os discípulos dizem: mestre, mas todo mundo está te tocando. E o Senhor disse: alguém me tocou. Ele disse: não, vocês não estão entendendo. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou acreditando. Alguém me tocou e de mim saiu virtude, saiu poder. Aleluia. A mulher, vendo que não poderia se esconder, talvez timidamente, porque ela não poderia estar ali com fluxo de sangue, pela lei, ela diz: Senhor, fui eu. E ele diz: a tua fé te salvou. Jairo está desesperado, ele está lutando contra o tempo, contra o relógio. Ele fica olhando para a mulher, não sabe se alegra, não sabe se fica triste, porque a mulher está atrasando a chegada de Jesus na casa dele. Olha o desespero, gente. E Jesus aqui não está dando mais atenção para Jairo, está dando para a mulher. E a multidão querendo milagre, querendo cura. Alguém bate no ombro de Jairo, ele olha, é o servo da casa dele, talvez da sinagoga. E olha a notícia dos caras: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já morreu. O semblante de Jairo deve cair. Caramba, lutei tanto. Não é assim o sentimento que a gente tem? Você luta tanto por um emprego, tanto por uma condição financeira, tanto por uma família, tanto por um filho. Você já imaginou? Não sei se aqui tem uma mãe que recebeu a notícia: seu filho foi preso. Eu lembro um período da minha vida que eu morei numa favela em São Paulo. Favela União de Vila Nova, Rua Estreita. Eu tinha um fusquinha, parava na frente de casa. Tinha um rapaz que morava na casa de frente, o Serginho. A gente convidava ele para o culto todo santo domingo e ele sempre dava uma desculpa. E o bairro era perigoso. Eu lembro que o Serginho começou a roubar algumas coisas no bairro para manter o vício. E os caras não perdoavam. E assim eles atiravam no indivíduo e quem fosse socorrer morria. Era assim, o negócio era feio. E eu lembro, por volta de 1 a 2 horas da madrugada, os caras chegaram na casa do Serginho. E nós ouvimos a voz da mãe do Serginho: ele não está, ele não está. E a mãe dizia, e os caras falavam: se a gente não encontrar ele, a gente vai matar a senhora. E ela falava: pode me matar, ele não está, ele não está. E de repente a gente ouviu a voz do Serginho. Ele disse: não mata minha mãe não, eu estou aqui. E os caras puxaram ele, levaram na esquina da rua e a gente ouviu a metralhadora disparar. E a mãe dele desesperada, gritando: Dona Maria, chama o seu filho para socorrer o Serginho, estão matando o Serginho. E a gente não podia sair. Imagina o sofrimento dessa mãe. Imagina Jairo, cansado, exausto. Ouve agora: a sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Só que quando a gente pensa que tudo desabou na nossa vida, quando a gente sente que faltou chão para os nossos pés, Jesus chama para Jairo e diz: Jairo, não temas, somente creia, sua filha dorme. Aleluia, sua filha dorme. Jairo espera mais um pouquinho. Fala para o seu irmão: espera e creia mais um pouquinho. Jesus libera aquela mulher, vai para a casa de Jairo. Ouça, chega na casa de Jairo, tem deixa eu ler aqui para não falar errado, tem as carpideiras. De manhã eu falei as carpinteiras, as parteiras eu falei as parteiras, as carpideiras. O que são as carpideiras? Eram as mulheres que ganhavam dinheiro para chorar no velório. Acredita? Quando Jesus chega lá e vê aquela multidão chorando, Jesus diz assim: não chores, a menina não morreu, ela dorme. Elas riram de Jesus.
Sabe o que Jesus fez? A gente já viu 2 homens de Deus furiosos, irados. Agora você vai ver Jesus expulsar os incrédulos da casa daquela menina. Jesus manda aquelas pessoas que estão com incredulidade. A incredulidade impede o seu milagre. Você não pode caminhar com pessoas incrédulas. Você não pode. A incredulidade pode impedir a sua vitória. Jesus manda aquela turma sair, entra com os pais da menina e com 2 dos seus discípulos. E quando ele chega no quarto, ele diz: Talita cumi, levanta. A menina levanta, tem fome, ele entrega para os pais. Ok? Para Jesus normal, tranquilo. Curou uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, hemorragia contínua. Agora ressuscita a menina, tranquilo. Beleza, Jairo? Tudo certo? Imaginou? Eu acho que Deus espera isso da gente. Ai, não é? Ai, o câncer. Ai, não. Vamos orar, irmão. Deus vai fazer. Pastor, eu perdi. Perdeu? Deus tem muito mais para te dar. Às vezes a gente fica esperando que as pessoas... não. Jesus vai embora. Fica agora Jairo, a esposa e a filha. Alegria. Mas agora chega a hora de dormir. Estão cansados, exaustos. A menina toma um banho, vai para o seu quartinho, barriga cheia, vai dormir. A esposa de Jairo, que estava descabelada, exausta, toma um banho, coloca o seu roupão, vai para a sua suíte, deita, liga o ar-condicionado, tranquila. Chega a vez de Jairo, cansado, andou o dia todo, fora os médicos, multidão apertando, muita gente. Toma um banho, coloca o roupão, vai para o quarto, a esposa já está deitada. Ele tira o roupão, deita. Ele percebe que a esposa está acordada ainda, dá uma mexida na cama, encosta nele. Quem sabe ele pensa: é hoje. Ô pastor, a menina estava morta. O homem não tem isso não. O homem sai do velório e aí as irmãs estão assim, ó. Eu sei o que o senhor está falando. Aí a esposa de Jairo, no pé do ouvido de Jairo: Jairo, obrigado. Você é um cara fantástico, Jairo. Aí ele: o que, amor? Jairo: muito obrigado. Por quê, querida? Jairo: era para agora a nossa filha estar sepultada. A gente está enlutado aqui sem a nossa filha. Mas Jairo, você foi atrás de Jesus e trouxe Jesus para casa, Jairo. Jairo, a nossa filha está viva. Obrigado, Jairo. Aí o resto a gente não sabe o que aconteceu. Mas a minha pergunta é: quem você tem levado para sua casa? Quem você tem deixado entrar na sua casa? Muitos homens, infelizmente, têm levado a violência, têm levado a pornografia, têm levado o adultério, têm levado a infidelidade, têm levado a arrogância, têm levado um espírito altivo, têm levado miséria, têm levado violência. O que você tem levado para sua casa? Jairo levou Jesus. Não negocie com o diabo. Feche seus olhos, todos.